Olá, meninos, tudo bem com vocês? Bom, bora lá reforçar o que nós já estudamos sobre análise sintática, que esse é um conteúdo extremamente importante para a gente. É preciso que vocês tenham isso de forma muito bem fixada, esse conteúdo muito bem dominado por vocês. Então, eu peço que vocês, inclusive, sensibilizem os colegas de vocês, né? Manda o link do vídeo lá no grupo do WhatsApp da turma. Faça uma pressão aí para todos os seus colegas assistirem, para que vocês se saiam bem nas próximas avaliações, para que vocês tenham esse conteúdo de análise sintática com bastante domínio. Porque é um conteúdo simples, é um conteúdo tranquilo, ele tem uma nomenclatura muito chata, mas é como matemática, assim, é só um encadeado de conceitos que a gente aplicando bem dá muito certo, ok? Não tem nenhuma dificuldade excepcional no conteúdo, basta que a gente tenha atenção e dedicação, ok? Muito bem. Para a gente fazer nossos estudos, eu selecionei esta oração aqui. Olha só, essa oração eu mesmo construí, com base em outra que eu vi, mas eu construí para a gente detalhar aqui como é que funciona essa história de análise sintática, e acho que talvez pela forma como eu vou apresentar esse conteúdo aqui para vocês hoje, essa análise dessa frase, talvez vocês tenham mais clareza de como que funciona a análise sintática. Seguinte, pense aí, né? Se eu estou diante de uma frase, diante de uma oração, primeiro tem que encontrar um verbo. Encontre aí o verbo que mostra que alguém fez alguma coisa. Então, numa oração, sempre alguém fez alguma coisa. Encontre aí um verbo que demonstra que alguém, alguma coisa, fez alguma outra coisa, né? Que foi feito aí? Bom, olha só, temos ali o verbo levar, né? Levaram. Então, ó, os altos gastos do gerente, né, e a desastrosa resposta levaram a fábrica de sapatos à falência. Leiam essa frase que vocês vão chegar a esta conclusão, que os gastos do gerente levaram a fábrica à falência. Não é isso que está sendo dito? Muito bem. Então, os altos gastos do responsável gerente com presentes de Natal e a desastrosa resposta do diretor ao problema que levaram a fábrica. E ali, no caso, provavelmente não levaram, né? Tem uma mudancinha ali, mas o verbo levar. Então, foi isso que levou a fábrica de sapatos à falência. Ou, no caso, não levou. Ou provavelmente não levou, né? Se o que está em azul aí marcado é o nosso sujeito, então todo o restante da oração compõe o nosso predicado, certo? Tá. Esse predicado ele pode ser classificado como predicado verbal. Por que esse predicado ele é predicado verbal? Porque ele tem um verbo aqui que é um verbo significativo, não é um verbo de ação. Não é o verbo ser, verbo estar, permanecer, continuar, ficar, tornar-se, virar, ligando um sujeito à sua característica. Não, né? É um verbo que indica uma ação. Então não tem um predicativo de sujeito aqui, certo? Muito bem. E nós temos um sujeito composto, né? Se esse predicado é classificado como verbal, aquele sujeito ali é classificado como sujeito composto. Por que esse sujeito ele é composto? Porque ele tem dois núcleos. Se o verbo está aqui levaram no plural, mais de uma pessoa, mais de uma coisa tem que ter levado. Quem é que levou, né? Foram os gastos do gerente que levaram, né? Foram os gastos, né, que levaram, certo? Então esse é o núcleo do sujeito. Não foram só os gastos que levaram a fábrica de sapatos à falência, ou que não levaram, no caso, né? Foi tanto os gastos como a resposta, certo? Os gastos foram responsáveis por uma parte e a resposta pela outra. Teve o gasto e teve a resposta do diretor aos gastos do gerente, né? Bom, muito bem. Se eu tenho que o núcleo é gastos e o núcleo é resposta, aquelas palavrinhas que estão ali assessorando a palavra gastos, orbitando em torno da palavra gastos, né, caracterizando os gastos, elas são chamadas de adjuntos adnominais, que é o caso do os, é o adjunto adnominal, o altos é o adjunto adnominal. Os gastos não são do gerente, não foram o gerente que gastou, é o gasto do gerente. Então, do irresponsável gerente é adjunto adnominal de gasto, porque foi o gerente que gastou, né? São os gastos do gerente, ok? Que levaram a fábrica à falência. E da mesma forma, a resposta não foi desastrosa? Não é a resposta desastrosa? Não é a desastrosa resposta? Então o A é adjunta adnominal, desastrosa é adjunta adnominal. Não é a resposta do diretor?
Então, tudo isso é adjunto adnominal ali, junto com respostas. Combinado? Observe que eu não marquei o com presentes de Natal, nem ao problema. Não marquei esses dois elementos. Porque, bom, se está aqui dentro do sujeito, orbitando em torno do núcleo do sujeito, né? Então eu poderia chamar de adjunto adnominal. Adjunto adnominal, tudo isso é adjunto adnominal. Mas cuidado, às vezes esse cara que parece adjunto adnominal, ele é um complemento. Desculpa, ele é um complemento nominal. Eu pulei uma parte aqui do que eu queria falar, mas depois eu volto, tá? Ele é complemento nominal, né? Complemento nominal. Por que ele é complemento nominal? Porque a palavra resposta, ela precisa ser complementada. A palavra gastos, né? Quando você tem gasto com alguma coisa. Quando você responde a alguma coisa. Então, você responde a um problema, você gasta com alguma coisa. A palavra gasto, a palavra resposta, elas precisam ser complementadas. Logo, elas têm complementos nominais. Ok? Como vocês perceberam pelo que eu acabei de fazer anteriormente, aqui sem querer, todos os termos da oração eles precisam ser analisados sintaticamente. Todos os termos da oração aqui, dessa grande oração que nós vamos analisar, eles têm uma função sintática. Então, lá dentro desse adjunto adnominal, estou vendo que tem termo aqui que está sobrando sem função sintática. Dentro desse adjunto adnominal tem termo aqui que está sobrando sem função sintática, né? Ou seja, todos esses termos possivelmente são classificados, né? Então, os gastos do irresponsável gerente. Quem que é o núcleo aqui? Não são os gastos do gerente? Então, gerente é o núcleo desse adjunto adnominal. O que significa que o e o responsável são adjuntos adnominais dele. Então, olha que interessante. Eu tive esse adjunto adnominal, referindo-se a gerente, e juntos eles formam um adjunto adnominal maior que se refere a gastos. E essa é a lógica, né? Um elemento pode estar dentro do outro. É assim que eu faço a análise sintática, até concluir qual é a função sintática de todas as palavras da frase. Então, a mesma coisa, do diretor aqui, diretor é o núcleo, e aí o é o adjunto adnominal, certo? Muito bem. Se a gente for lá no nosso complemento nominal, com presente de Natal e ao problema, a gente vai ver que presentes é o núcleo e problema é o núcleo aqui. O que significa, então, que o de Natal e o são adjuntos adnominais, né? O de Natal e o são adjuntos adnominais. Eu até vou trocar a cor aí do adjunto adnominal para ficar uniforme, tudo que for adjunto adnominal aqui ficar de vermelho, a gente não confundir, mas ok? Então tá aí a lógica do sistema, né? Os elementos que são os adjuntos adnominais e tal. E os seus núcleos e tudo mais. Então, essa mesma lógica que nós fizemos aqui dentro do sujeito, nós vamos fazer lá dentro do predicado. Vamos encontrar cada um desses elementos, né? A função sintática de cada uma dessas palavras. Bom, os gastos e a resposta não levaram a fábrica de sapatos Dolores à falência? Muito bem. Olha o verbo levar ali. Quando a gente leva, a gente não leva alguma coisa, a gente não leva alguma coisa. Então, esse verbo levar é um verbo transitivo direto, porque você leva alguma coisa, né? O que você levou? A rica fábrica de sapatos femininos. Você pegou a rica fábrica de sapatos femininos e levou essa fábrica. Quando você leva a algum lugar também, né? Então, ele é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. Ele levou a rica fábrica de sapatos femininos à dolorosa falência. Levou à falência. Eu levei você ao supermercado. Eu levei você à praia. Eu levei a fábrica de sapatos à falência. Ok? O verbo, quando é um verbo transitivo, ou quando é um verbo intransitivo, ou seja, não é um verbo de ligação, quando é um verbo de ação, ele sempre é núcleo do predicado. O verbo sempre pode ser chamado de núcleo do predicado. Ok? Então, o verbo transitivo ou o verbo intransitivo, eles sempre são o núcleo do predicado. Caso por ser um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto, ou seja, um verbo bitransitivo, tive um objeto direto e um objeto indireto. Da mesma forma, eu posso achar dentro desse objeto direto qual é o seu núcleo. Posso achar dentro desse objeto indireto qual é o seu núcleo, né? E os seus respectivos adjuntos adnominais. Então, dolorosa é adjunto adnominal de falência, né? A é adjunto adnominal de fábrica, que é a fábrica. Rica, fábrica. Então, rica é adjunto adnominal de fábrica, né? E a rica fábrica,
X, a rica fábrica Y, é a rica fábrica de sapatos femininos. Então, a fábrica de sapatos femininos está caracterizando a fábrica. Logo, é uma adjunta adnominal da fábrica, né? Dentro desse adjunto adnominal de sapatos femininos, eu posso encontrar o seu núcleo e o seu respectivo adjunto adnominal. E assim por diante sempre, ok? Muito bem. Bom, então fizemos aqueles que são os termos essenciais e integrantes da oração. O sujeito, o predicado, objeto direto, objeto indireto. Beleza. Quem sobrou nessa história, então, só pode ser adjunto adverbial ou aposto ou vocativo. Mas no nosso caso aqui, não tem aposto, não tem vocativo, são adjuntos adverbiais. Provavelmente é um adjunto adverbial de possibilidade, né? Não, é um adjunto adverbial de negação. Por quê? Provavelmente levaram a fábrica à falência. Provavelmente não levaram a fábrica à falência, né? Você fala o momento em que isso aconteceu, naquele triste ano, né? No Brasil, então foi o lugar em que aquilo aconteceu, adjunto adverbial, né? Segundo as investigações, né? Segundo a investigação independente, então também um adjunto adverbial. E esses adjuntos adverbiais podem ter núcleos, né? Então, naquele ano, Combali do Brasil, investigação. A investigação é núcleo desse adjunto adverbial. Então, o A é adjunto adnominal e o independente é seu adjunto adnominal, né? O Brasil foi onde aconteceu, então é o núcleo. Logo, combalido é adjunto adnominal e o O também é adjunto adnominal, né? Da mesma maneira, naquele triste ano. Foi naquele ano, então o ano é o núcleo, de modo que triste e aquele são seus adjuntos adnominais, ok? Então, essa é a lógica da história. Dentro de uma oração, você vai encontrando os termos sintáticos que a ela pertencem, ok? Observem que eu não marquei alguns elementos aqui, como por exemplo, com, né? Eu deixei esse de também de fora. Se você reparar que eu só circulei o o, né? O a eu não circulei também, né? Olha, o segundo aqui ficou bem parecendo. Aqui também eu tentei mostrar que o N está fora da adjunta adnominal. Isso para te mostrar, você não tem que se preocupar com isso, tá? Mas isso é para te mostrar que o adjunto, que as preposições elas não são classificáveis, ok? As preposições elas não têm papel sintático, a gente não as marca, a gente só marca os demais elementos, nem preposição, nem conjunção, ok? Bom, meninos, então vamos continuar aqui com um outro exemplo que eu selecionei, né? Vamos pegar esta oração aqui, ó. Eu acabei de inventar isso aqui, tá? Não tirei de lugar nenhum, então não fica achando que é verdade isso que eu vou falar, não, tá? Eu só inventei essa oração. 2 transplantes de órgãos. 2 transplantes de órgãos de humanos congelados foram feitos com sucesso por médicos do hospital da UFMG. Deixa eu adequar o tamanho aqui, que vai ficar melhor. Da UFMG. Vou ficar em 2 linhas aqui para ficar fácil a gente ver, ok? Então, olha só. Vamos analisar esta oração. Se você quiser analisar sozinho, né, vai fazendo sozinho, para o vídeo, tenta fazer sozinho e depois você continua o vídeo para ver se a sua análise vai ser condizente com a minha. Primeira coisa, vamos achar o verbo, né? 2 transplantes de órgãos foram feitos. Foram feitos. Verbo, na verdade, é uma locução verbal, não tem problema, né? Cadê o sujeito? 2 transplantes de órgãos de humanos congelados. Isso é que foi feito. Então é um sujeito, né? Simples, composto. Vamos procurar o núcleo, né? Cadê o núcleo? O núcleo desse sujeito. Quem foi feito? Foram os transplantes que foram feitos. Então aqui está o núcleo do sujeito. Então você já lembra que se aqui está o núcleo, então aqui está um adjunto adnominal,
certo? De órgãos de humanos congelados. Então aqui seria um... Opa, não pode ser um adjunto adnominal. Aqui tem que ser um complemento nominal. Por quê, professor? Porque quando você tem um transplante, você tem um transplante de alguma coisa. A palavra transplante precisa ser complementada. Então, transplante de órgãos de humanos congelados, transplante de alguma coisa. Então, isso é um complemento nominal. Você pode fazer aquele teste lá, ó. Tem preposição, substantivo abstrato, né? Relação de passividade. Não foram os órgãos que transplantaram. Os órgãos foram transplantados, né? Então, você já viu que transporte de órgãos. Então, órgãos é o núcleo deste complemento nominal, né? Órgãos de humanos congelados. Então isso aqui, ó, opa, já vamos colocar de vermelhinho para ficar igual. Os órgãos são de humanos congelados. Então isso aqui é um adjunto adnominal de órgãos, né? Ok? Os humanos estavam congelados. Então isso aqui, ó, é o núcleo deste adjunto adnominal. Esse é o núcleo, certo? E aqui está o adjunto adnominal de humanos. Olha, adjunto adnominal de humanos, certo? Os humanos congelados, características dos humanos. Os humanos estavam congelados, certo? Se você, por alguma razão, resolver entender que é os órgãos que estavam congelados e não os humanos que estavam congelados, então órgãos congelados, se fossem órgãos congelados de humanos, né? E congelado seria adjunto adnominal de órgãos, não de humanos, não estaria dentro desse adjuntão nominal maior aí. Mas aqui são os humanos que estavam congelados, então núcleo é humanos, congelados é adjunto adnominal de humanos, certo? Já fizemos a análise de todas as palavras do sujeito. Ora, agora vamos lá para o predicado, né? Aqui tudo é um predicado, ó, né? Aqui tudo é um predicado e ele é verbal, né? Olha o verbo fazer aqui, olha o verbo fazer. Então, o verbo fazer indicando uma ação, predicado verbal. O verbo fazer, né? Ele é um verbo transitivo direto. Foram feitos com sucesso por médicos do Hospital da FMG. Quando você encontrar assim, ó, uma locução verbal, né? Liga a anteninha, porque sabe o que pode estar acontecendo? Você pode estar diante de uma voz passiva. Nós estamos mesmo, né? Porque quando a gente se pergunta quais são os elementos desta oração, a gente vai chegar à conclusão seguinte. O que é o com sucesso? O que é o com sucesso? Deixa eu pegar essa cor aqui, ó. O que é com sucesso? Foram feitos com sucesso. Foi a forma como eles foram feitos, não é? Então, olha só, esse aqui é um adjunto adverbial. Refere-se ao feito. Foi feito com sucesso, né? Foi feito com sucesso. Então, ele tem um adjunto adverbial, no qual sucesso é o núcleo. Sucesso é o núcleo. E o com, lembra que a gente não marca? Preposição a gente não marca. Aqui também a gente deixou esse carinha de fora, que a gente não marca. Preposição. Preposição a gente também não marca, não tem função sintática, ok? E o por médicos do Hospital da UFMG? E o por médicos do Hospital da UFMG? Bom, parem para pensar, né? Os transplantes foram feitos pelos médicos. Professor, esse aqui tá com cara, sabe de quê? Esse aqui tá com cara de objeto indireto, ó. Olha aqui a preposição, né? O verbo, aí tem um complemento aqui com preposição. Não, cuidado, olha só. Os médicos é que fizeram, os médicos é que fizeram. Nós estamos diante de uma voz passiva. Olha aqui, locução verbal, preposição por, liga a anteninha e com certeza aí você tem uma voz passiva. Provavelmente você tem uma voz passiva. E é o que a gente tem mesmo aqui, uma voz passiva. Isso aqui é um agente da passiva. Que é um agente da passiva, cujo núcleo
médicos, foram os médicos que fizeram. Então esse é o núcleo desse agente da passiva. Preposição a gente não marca, né? Médicos do hospital do FMG. Então são médicos do hospital. Então, são os médicos do hospital do FMG. Então esse aqui é um adjunto adnominal, certo? Cujo núcleo é o hospital, e o e o da UFMG também são adjuntos adnominais deste núcleo, desse adjunto adnominal, certo? Observe que lá dentro aqui, ó, do da UFMG, ó, também está formado por duas palavrinhas. Então tá, a gente pode chamar UFMG de núcleo, né? Esse A aqui. Então esse cara é núcleo desse cara, né? Juntos eles são o núcleo desse cara, né? Todos eles juntos são o núcleo desse cara, né? Todos eles juntos são agente da passiva deste verbo, que é o núcleo, né? O verbo é sempre núcleo do predicado verbal desta oração grandona. Então é assim que funciona a análise sintática. A gente vai descobrindo a estrutura de uma oração. Todos os pedacinhos que formam, constroem essa longa oração que nós fizemos. Ok? Bom, espero que com isso vocês tenham entendido um pouquinho mais do funcionamento da análise sintática. Vou deixar alguns exercícios para vocês fazerem. Não deixem de fazê-los para treinar mais ainda. E na quinta-feira a gente está de volta para tirar todas as suas dúvidas, ok? Grande beijo!